Olá, tudo bem? Bom, tá pronto para a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre propriedade dos materiais magnéticos, tá? Vou te apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou o professor Everton Rangel, tá? Sou pesquisador e colaborador do grupo de pesquisa em energia e sistemas complexos lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho mestrado e doutorado na área de engenharia de materiais. Sou físico de formação, sou apaixonado pela física, né? E tenho mais de 14 anos na área, tá? Lecionando para o ensino superior, principalmente na área das engenharias e arquitetura. Continuando, falando um pouquinho sobre o sumário para que a gente possa ter um entendimento geral do assunto e não ficar perdido do que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho da introdução do magnetismo, a classificação dos materiais magnéticos, as propriedades magnéticas mais importantes nesse caso, tá? As aplicações desses materiais magnéticos e os materiais magnéticos avançados. Aí eu escolhi um em particular, porque o nosso tempo é um pouquinho curtinho, são os materiais supercondutores. Vamos falar um pouquinho com relação à inovação, mas não é inovação de agora, mas uma inovação que aconteceu há cerca de só uns 5 mil anos atrás. Exatamente isso, 5 mil anos atrás. Já existia inovação porque já existia o pensamento crítico. Tá? Já se começava a pensar ciência. Então, as grandes navegações aconteciam utilizando instrumentos como o astrolábio, por exemplo, para observar o céu noturno, para poder conseguir navegar, ou então o sol ao longo do dia. Só que vamos imaginar se eu tiver tudo nublado, no meio do nada, o cara vai ficar desesperado. Como é que ele vai conseguir sair dali? E aí a ciência e a tecnologia e a inovação na época surge. Os chineses criam a bússola. Por quê? Porque através de observação. Então você que vai se tornar um profissional na área de engenharia ou da arquitetura, tá? Ou apenas está curioso sobre o tema, né? Consegue entender que a observação é o princípio básico da ciência, tá? E dos avanços tecnológicos. Então, só para entender, passando aqui mais ou menos para vocês entenderem a questão da introdução ao magnetismo, outro caminho também que se seguiu foi lá na Grécia. Na Grécia, em paralelo à China, que já estava já entendendo como funcionavam os materiais magnéticos, a Grécia Antiga também percebia e anotava e guardava as pedras mágicas na época, né? As pedras que eram lúdicas, porque as mesmas pedras, elas, ao mesmo tempo que você não conseguia aproximar, mas elas se repeliam quando você tentava encostar, e ao mesmo tempo, se você virasse uma delas, elas agarravam. Então isso era fascinante para eles. Né? E às vezes eles estavam com o cajado, cuidando dos animaizinhos ali, né? Das ovelhas e tal, e o cajado tinha a ponta de metal que agarrava nessas pedras. Né? Então eles começaram a descobrir ciência, gente. Mas nós temos hoje tecnologia suficiente para a produção de materiais artificiais, ímãs materiais. Né? Um deles, por exemplo, são os ímãs de ferrite, os ímãs de neodímio, enfim. Continuando, classificação dos materiais magnéticos. Eu não vou abordar, não se preocupe, eu não vou abordar e não vou entrar muito na física quântica, mas eu vou fazer uma analogia, tá bom? Obviamente, os elétrons têm uma característica quântica, tá? E os elétrons são sim os responsáveis, né, iniciais para o conceito do magnetismo e do eletromagnetismo, que você vai aprender um pouco mais à frente, que não nessa aula de hoje, mas mais para frente. O elétron, ele gira em torno de si, a gente chama disso de spin, tá? E quando esse fenômeno ocorre, de acordo com Faraday, de acordo com Lenz, Ørsted, tá? Esses cientistas lá de 100, 200 anos atrás, eles notaram que quando uma corrente elétrica gira em torno de um objeto, ela gera um campo magnético. Nesse caso, o próprio elétron gira em torno de si. Então, quando ele gira em torno de si, ele gera um polo sul e um polo norte, tá? Que a gente chama, nesse caso aí, de o momento magnético do material. Então, o momento magnético do material, é um vetor e ele pode apontar para um lado ou para o outro. E esse vetor pode se reunir em um conjunto de vetores que tem, por acaso, a mesma direção, e formando o que a gente chama de regiões magnéticas ou domínios magnéticos. Foi? Ok. Quando isso acontece, aplicando-se um campo externo, podem acontecer fenômenos que são os seguintes: eu posso ter um material com comportamento diamagnético, paramagnético, ferromagnético. Esse ferromagnético, em algumas literaturas, eles até dividem em ferrimagnético, antiferromagnético e superparamagnético, tá? É como se fosse uma subclasse do ferromagnetismo. Ok? Continuando.
Então eu peguei duas classes aí, que são o diamagnetismo e o paramagnetismo. Note que na coluna da esquerda, tá, os materiais aqui, eles não possuem nenhum campo magnético passando por eles. E na coluna da direita, nós temos dois materiais, tá, que ao serem passados por um campo magnético, né, eles reagem de uma forma diferente. Então, no caso do diamagnetismo e do paramagnetismo, que não são materiais magnéticos, nós vamos falar de alguns deles mais à frente, o diamagnetismo, ele por si só, todos aqueles vetores, eles vão se anulando e eu não tenho nenhuma resposta magnética, tá? Já o paramagnetismo, ele já possui uma certa orientação nessas regiões, nesses domínios magnéticos, mas que no somatório de todo também não tem presença ou não se consegue perceber o magnetismo ali daquele material. Mas quando, lado direito agora dessa coluna, quando eu passo um campo magnético, o que acontece? Eles geram um momento magnético respondendo a esse campo magnético externo. Ou seja, note que no diamagnetismo ele meio que expulsa o campo magnético, ele não quer que o campo magnético passe pelo material. Então ele gera esses domínios magnéticos por um outro sentido. E no segundo, que é o do paramagnetismo, ele faz o seguinte, ele até pega um pouquinho, mas só um pouquinho, ele não força muito. Mas ele tem sim uma certa, que a gente chama de suscetibilidade ao magnetismo. Só que os dois têm esse valor de suscetibilidade muito pequenininho. O do diamagnetismo, por exemplo, é negativo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Aí um exemplo, um desenhozinho aqui, ó, esquemático para vocês entenderem. Tá? Tem um desenho ali do primeiro do paramagnetismo, desculpa professor, trava-língua. Então o que acontece? Eu tenho o paramagnetismo, né? Note aqui, ó, olha ele querendo as linhas de campo, só que de forma bem sutil. Já o diamagnetismo, ele expulsa as linhas de campo, porque ele está fazendo um campo contrário. Tá? Um campo magnético interno contrário. E aí tem os exemplos. Os materiais paramagnéticos mais comuns são potássio, oxigênio, tungstênio, tá? Cloreto de érbio, óxido de ítrio. Diamagnéticos, hidrogênio, hélio, gases inertes, cloreto de sódio, cobre, ouro, enxofre, silício, germânio e, nossa, um monte de gente lá na tabela periódica. Continuando. Ainda dentro da classificação, lembra que eu falei dos domínios? Agora ele está mais bonitinho aqui para a gente entender, já não são só bolinhas. Então imagina um material onde ele tem vários desenhozinhos assim como esse. Note que as flechinhas, ó, olha a minha setinha aqui, ó. Note que a flechinha em cada domínio, tá? Ela tá apontada para o mesmo sentido. Eles têm o mesmo sentido e mesma direção, ó. Todas as flechinhas, tá? Nos materiais ferromagnéticos eu tenho essa característica muito comum. Tá, ok? Todos os domínios, eles possuem flechas do mesmo tamanho, quer dizer, a energia, né, do momento magnético é a mesma, que a intensidade do momento magnético é a mesma, e no mesmo sentido, na mesma direção. Bom, e são naturais, tá? Ferromagnéticos, são únicos elementos ferromagnéticos que são magnetizáveis, né, podemos dizer assim, ou já são magnetizados, tá, à temperatura ambiente. Só que tem uma determinada temperatura, que é chamada temperatura de Curie, ou Curie, tá? Que faz esse material se desmagnetizar. Tá? Então, assim, quando você quer trabalhar algum tipo de instrumento, aparelho ou sistema tecnológico, quando chega uma determinada temperatura, né, que é característica daquele material ferromagnético, e quer que aquilo ali pare de funcionar por alguma ação externa, não sabemos qual, tá? Ele deixa de ser magnético e vai para o estado normal. Bom, aqui os materiais ferromagnéticos, note que na primeira situação, ó, as setinhas, os meus domínios magnéticos, né, nesse caso as minhas regiões aí, estão apontando, né, cada um para a sua direção. Se você somar aqui e fizer uma médiazinha, até de repente pode até ter algum potencial magnético, mas a princípio pode não estar acontecendo nada. Mas quando eu aplico um campo magnético, eles se percebem mais intensos. Tá? Ou seja, suas linhas de campo se tornam mais intensas, ele tem uma resposta mais rápida. E o melhor, se o campo magnético for retirado, eles continuam ainda com uma resposta magnética. Então tem uma curiosidade com relação a isso, que são a megastricção. Os materiais anisotrópicos, eles sofrem deformações de compressão ou expansão de acordo com o campo magnético lançado por eles. Aqui eu vou estar exemplificando os ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos, que é aquela talvez subclasse, podemos dizer assim, dos materiais ferromagnéticos. Continuando, então aqui, ó, o ferromagnético. Ferromagnético, já falei no slide anterior, ele tem essa carinha aqui de todo mundo igual, todo mundo do mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Aí note que o antiferromagnético, o próprio nome já diz, olha só o que acontece, os sentidos são opostos dos vetores.
Tá vendo? E também do mesmo tamanho. Então, o antiferromagnético, a princípio, se você não tiver nenhuma provocação, ele não gera um estado magnético por si só, tá? Sem nenhuma ação externa. A mesma coisa os ferrimagnéticos. Os ferrimagnéticos, eu posso ter sim uma direção preferencial. Note que eu tenho vetores antiparalelos, né? E nesse caso na mesma direção em sentidos opostos, mas em tamanhos, intensidades diferentes. Então, os materiais antiferromagnéticos, né, tem essa carinha de contraposição na paralela, né? E aí os exemplos são o óxido de manganês, o óxido de níquel, o sulfeto de ferro, o cloreto de cobalto, por exemplo, são materiais que possuem essa característica antiferromagnéticas, tá? Vamos lá? Materiais ferrimagnéticos. Eles apresentam alinhamento antiparalelo em momentos atômicos adjacentes. Olha isso que acontece, que coisa interessante. Olha, se você somar ali, você vai ver que naturalmente ele vai apontar para baixo, porque as setinhas que estão para cima, no sentido para cima, são menores. Então, se você somar todas as menores e o inverso das maiores, você vai ver que existe ainda algum campo magnético aprisionado ali dentro, tá? Então, ó, tem os superparamagnéticos. Professor Everton, cara, os superparamagnéticos é o boom da tecnologia. Hoje, as fitas de gravação são utilizadas, nós utilizamos as fitas para gravar memória, para gravar informação, som, áudio, vídeo, tá? E outros tipos de análises de respostas, né? Através de caracterizações, através de nanopartículas magnéticas. Essas nanopartículas magnéticas, por estarem no tamanho que elas se encontram, existe uma coisa que acontece na natureza que ela se modifica no estado nanométrico. E aí nós temos os materiais superparamagnéticos, que são materiais que, mesmo muito pequenos, eles podem ser colocados em lugares, em materiais mais flexíveis, tipo um polímero, tipo uma fita isolante, alguma coisa. Você tem material ao mesmo tempo flexível, mas que tem algum tipo de magnetismo associado a ele. Aqui um pouquinho do conceito da suscetibilidade magnética, que eu falei até agora, né? Se vocês olharem a listinha aí, ó, o diamagnetismo tem sinal negativo, né? E muito pequeno. O paramagnetismo também, ó, olha só, o paramagnetismo é muito pequenininho, né? Já os outros, olha só, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, o ferromagnético. Bom, propriedades magnéticas importantes, né? Tem uma magnetização e suscetibilidade magnética, que eu falei um pouquinho com vocês. A esterese magnética, a temperatura de correia de Néel. Magnetização. A magnetização é uma propriedade macroscópica do material, né? É aquilo que eu falei até agora para vocês, a respeito de como essa condição do somatório de todos os materiais, todos os momentos magnéticos. Aí eu tenho a esterese magnética, que é super interessante, acho que vale a pena muito vocês estudarem. Não vou conseguir talvez pegar até o final essa esterese magnética, mas é interessante vocês estudarem, porque isso está ligado à memória do material, tá? A memória que ele tem quando eu coloco um campo magnético e retiro o campo magnético. Ele mostra o desenho do alinhamento. E aí eu tenho essa carinha aqui da esterese, tá? Que é interessantíssima. A temperatura de Corrige, já falei com vocês. A temperatura de Néel acontece com outros tipos de materiais, né, que são os paramagnéticos, da mesma forma como acontece nos materiais magnéticos. Aplicações dos materiais magnéticos, nós temos os motores, transformadores, geradores, armazenamento de magnético de dados, separação magnética e mineração. Então aqui, ó, só algumas coisinhas que vocês degustam no dia a dia e nem percebem. Vou passar esse videozinho para vocês entenderem como os supercondutores funcionam. Eu tenho um material que ele é diamagnético perfeito. Quando eu jogo nitrogênio líquido nele, o que acontece? Bum! Ele flutua. Por que ele flutua? Porque eu tenho um aprisionamento de campo. E isso você consegue, por exemplo, maglev e outros materiais. E quando ele sai do seu estado de supercondutor, porque ele sai da temperatura ao qual ele se torna supercondutor, ele perde e fica assim. E aí, se você quiser o processo novamente, você tem que resfriá-lo e ele volta para o estado supercondutor e assim por diante. Aqui é o efeito Meissner, que acontece com materiais supercondutores. É assim que acontece o aprisionamento dos materiais. Esse aqui é a forma do supercondutor. Esse aqui é não com o supercondutor, o de cima. E o de baixo é quando acontece com o supercondutor, quando está abaixo da temperatura crítica. Mais um pouquinho das inovações tecnológicas da área de supercondutividade e a bibliografia que eu utilizei. Agradeço muito o carinho de vocês e a paciência. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Um abraço.